Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou o Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança, que você possa aplicar no seu dia a dia e assim viver mais e melhor. E no episódio de hoje, nosso tema é saúde mental. Será que estamos vivendo uma pandemia de transtornos mentais? E para conversar um pouco mais sobre isso, eu trouxe mais uma vez meu amigo, meu sócio, Eduardo Fonseca. Eduardo, obrigado pela sua presença. Prazer o meu, cara. Um assunto que eu acho que não poderia ser mais relevante hoje em dia, né? Perfeito. Trazendo algumas informações, eu acho que é invariável a gente dizer que cada vez mais a saúde mental está entrando dentro dos tópicos tanto médicos quanto da população geral. Cada vez mais a gente vê notícias. E quando a gente olha um pouco para os dados, o último informe mundial de saúde mental, que é de 2022, traz uma informação de que mais ou menos 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem de algum tipo de transtorno mental, sendo desses 14% adolescentes e os principais, mais 50%, com certeza, depressão e ansiedade. E ao mesmo tempo, a gente vê que entre 2000 e 2019, o número de transtornos mentais aumentou quase 25% na população geral. Ou seja, realmente parece que a gente está vivendo uma pandemia de transtornos mentais. O que eu queria te perguntar é, realmente a gente tem observado um aumento no número de casos ou isso é resultado, por exemplo, da evolução nos diagnósticos ou até mesmo na mudança dos critérios que a gente tem para definir essas doenças? Boa, Jorge. Eu acho que é uma ótima pergunta isso. Uma pergunta muito difícil de ser respondida, tá? A gente vai ver grandes especialistas falando diversas coisas. Eu acho que vai tudo um pouco na linha do que eu vou falar, de que, em primeiro lugar, é muito possível que hoje a gente esteja diagnosticando melhor do que antes. Então, você falou aí de estudos de quando até 2019? De 2000 a 2019. De 2000 a 2019. De 20 anos aí. Então, assim, em 2019, com certeza, a gente diagnosticou melhor transtornos mentais do que a gente diagnosticava em 2000. Então, aumentou a sensibilidade do diagnóstico, né? Quando a gente consegue diagnosticar mais casos de pessoas que realmente têm a doença, você acaba tendo um aumento da prevalência da doença em questão. Então, acho que isso é uma coisa que é muito provável que de fato tenha acontecido. Agora, você jogar toda essa percepção de aumento de transtornos mentais que a gente tem tido, e esse aumento de fato que foi medido por esse estudo, no aumento do diagnóstico, na melhora do diagnóstico, você colocar tudo na conta da melhora do diagnóstico, eu acho que é difícil você embasar isso, logicamente. Porque dentro desses transtornos mentais que você falou, existem casos que são muito graves. Então, assim, eu acho que o caso mais grave, óbvio, né, de transtorno, de problema de saúde mental, é quando a pessoa chega a tirar a própria vida. Perfeito. E houve também um aumento nesses casos muito graves. E assim, é difícil a gente imaginar que em 2000 a gente não conseguia diagnosticar esses casos mais graves, os casos gravíssimos. Então, se a gente olhar por essa perspectiva, é muito complicado a gente imaginar que não houve de fato um aumento do problema. Então, o mais provável, na minha visão, olhando os dados, analisando logicamente a questão, é que a gente tenha tido, sim, uma melhora do diagnóstico, mas também houve um aumento do problema de fato. E aí, se a gente der mais um passo, a gente chega à conclusão que provavelmente a melhora do diagnóstico se deu por causa do aumento dos casos. Porque quando um problema se torna mais comum, então, por exemplo, se antes os transtornos de ansiedade não eram tão comuns quanto agora, se aumentou muito os transtornos de ansiedade, é óbvio que a comunidade médica, a comunidade da psicologia, eles vão começar a tentar enquadrar isso em doenças. Eles vão começar a estudar mais isso e vão começar a melhorar os critérios diagnósticos e o tratamento. Então, talvez, não é que a melhora do diagnóstico tenha causado esse aumento. Talvez o aumento do caso tenha feito as pessoas, né, os médicos, os psicólogos, melhorarem o diagnóstico. Então, acho que isso é muito mais provável. E outro fator que também chama atenção é a questão do aumento no diagnóstico em criança e adolescente. Isso é uma questão também muito clara, existem dados que mostram que houve um aumento em criança e adolescente, e se a gente for conversar, e aí, claro, um dado banal, né, um dado que não serve como evidência científica, mas serve como uma pulga atrás da orelha, no mínimo, para se buscar evidência. Se a gente for observar como são as escolas hoje, a quantidade de crianças com problemas de saúde mental, a quantidade de crianças tomando medicações, inclusive, a gente vê que houve uma mudança muito grande. Houve uma mudança muito grande que afeta muito crianças e adolescentes, mas também afeta pessoas mais velhas. Então, assim, para responder sua pergunta, sim,
na minha visão, houve um aumento do diagnóstico. E é importante. Por que eu falo a minha visão? Porque, pô, aqui ninguém está querendo ver a minha opinião, está querendo ver o dado. É impossível responder sua pergunta a partir de dados. Porque a gente não tem como voltar no tempo, por exemplo, vamos voltar para 2000 e vamos aplicar os critérios que a gente aplica hoje, em 2024, 2025, para 2000. Cara, não tem como, isso é impossível. A gente não consegue voltar no tempo para aplicar os mesmos critérios e ver quanto, a partir do critério de hoje, quanto teriam de pessoas com transtornos de ansiedade ou depressão em 2000. Isso é impossível. Então, a partir do momento que se torna impossível, a gente tem que trabalhar com o que é possível. E o que é possível é analisar os dados que a gente tem, colocar num filtro de raciocínio lógico e chegar às conclusões. A minha conclusão é que sim, há um aumento de transtornos mentais. Perfeito. E talvez trazendo um pouco mais desse estudo que a gente teve, né, para embasar aquilo que você falou, esse aumento, cerca de 25% no número de casos, ele aconteceu em todas as faixas etárias. Então, assim, ele teve um pouco mais em algumas faixas etárias, mas aconteceu em todas elas. E quando a gente fala desse desfecho negativo, né, que é quando a pessoa chega a tirar a própria vida, que seria o limite mais extremo ali do transtorno mental, existe uma relação grande, principalmente em pessoas abaixo de 50 anos. Então, isso aumentou muito em pessoas abaixo de 50 anos, sendo que o Brasil ocupa, em números absolutos, aí, a segunda posição dentro da América Latina em relação a isso. Então, existem dados que mostram que realmente o desfecho final está aumentando, e se ele está aumentando, provavelmente os casos também estão. Mas você falou um pouco aí sobre essa visão de que as coisas estão... que a gente está tendo mais transtornos mentais, as pessoas estão sendo mais afligidas cada vez mais cedo, né, em crianças. E a gente não pode negar que houve, dentro da parte tecnológica principalmente, um avanço muito grande nos últimos 100, 50 anos, dentro daquilo que nós fazemos, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, surgimento de tecnologia, facilitação de alguns processos. E a gente não pode falar que a gente não evoluiu. Com certeza a gente evoluiu. Mas se a gente evoluiu, se as coisas estão mais fáceis hoje em dia, por que o sofrimento mental tem aumentado? Boa, cara, essa é uma pergunta filosófica, uma pergunta profunda. Assim, eu acho que já começa, você falou que não dá para negar que a gente evoluiu. Eu acho que a gente não dá para negar que a gente evoluiu tecnologicamente e materialmente. A gente tem mais tecnologia, então a gente é capaz de fazer mais coisas, com muito mais produtividade. E a gente também tem mais bens materiais. Claro que nem todo mundo, infelizmente, mas a gente pode dizer que a pobreza no mundo tem diminuído. Nas últimas décadas houve uma redução muito importante em quase todo mundo da pobreza. Além disso, também a gente tem uma vida mais longa, né? A longevidade aumentou. A gente tem uma mortalidade infantil muito menor, uma mortalidade materna, né? No parto e puerpério também muito menor. E claro que tudo isso é bom, né, cara? É bom a gente ter uma pobreza menor, é bom. A gente viver mais é bom. A gente morrer menos na infância, morrer menos no parto, no puerpério, é muito bom. Então, existem dados materiais e dados tecnológicos que apontam que a gente evoluiu. E aí você pergunta, cara, por que a gente está tendo transtorno mental, né? Parece que é contraditório. E aí, cara, eu acho que é uma reflexão importante, e aí eu vou realmente filosofar, tá? Você me dê licença aqui pra gente fazer isso. Mas, cara, um animal que vive num cativeiro, imagina um pássaro numa gaiola. Esse pássaro ele vai ter mais comida, né, do que na natureza, ele vai ter uma disponibilidade, se ele for bem cuidado, né? Vamos dizer um pássaro numa gaiola bem cuidado. Sim. Ele vai ter mais alimento, ele vai ter mais segurança, né? Não vai ter nenhum predador que possa chegar perto dele. Ele vai ter provavelmente uma vida maior, mais longa, porque ele vai ter menos riscos, vai ter segurança alimentar. Ele vai ter... Se houvesse um parto, né, não vai existir no parto, mas se a gente pensar num mamífero, se ele tiver cuidados no parto, ele vai ter também uma mortalidade infantil, uma mortalidade materna menor do que um animal na natureza. Então ele vai ter tudo isso que o ser humano melhorou, evoluiu, ele também vai ter dentro de um cativeiro. Só que ao mesmo tempo, se a gente avaliar o comportamento de animais em cativeiros, a gente vê vários sinais que são muito similares aos sinais que a gente enxerga no homem deprimido e com sofrimento mental. Então a gente tem estudos que mostram que pássaros em gaiola, eles se machucam. Eles batem com a cabeça na gaiola, não para tentar abrir, mas eles realmente se machucam. Eles têm menos energia. Muitas vezes eles têm problemas de sono. Sim. Em muitos casos você tem problema para fazer filhote, né? Para fazer eles cruzarem no cativeiro. Então você tem vários sinais similares aos sinais que a gente vê no ser humano. Tudo isso que eu estou falando é para dizer que não necessariamente um avanço tecnológico e um avanço material
que é a mesma coisa, o ser humano teve nas últimas décadas, um animal em cativeiro tem também. Dados melhores. Se a gente fosse analisar a mortalidade infantil de um animal em cativeiro, vai ser menor do que o animal na natureza. A longevidade em cativeiro vai ser maior do que o animal na natureza. Enfim, se a gente fosse analisar dados econômicos, a pobreza do animal em cativeiro é menor do que na natureza, porque ele sempre vai ter o alimento dele aqui. E apesar disso, não significa necessariamente que você vai ter uma vida mentalmente melhor, você vai ser mais saudável mentalmente. É claro que o ser humano, pelo menos não literalmente, ele não vive em cativeiro. O ser humano não vive em cativeiro literalmente. Mas aí que eu acho que se desdobra esse pensamento é a gente imaginar que um pássaro que vive numa gaiola, ele não faz o que é a essência do pássaro, né? Cara, que é voar, se alimentar, buscar o alimento. Ele não vive a sua essência. E possivelmente é isso que causa o sofrimento mental dele. Tá ali preso, cara. Ele não tá conseguindo ser o pássaro que ele deveria ser. Será que o ser humano tá vivendo a essência do ser humano? Será que esses avanços tão grandiosos em tecnologia, por exemplo, não tiraram do ser humano muito do que era a essência dele? Então, vamos colocar, por exemplo, que a essência do ser humano, se a gente for avaliar, se a gente for pensar no ser humano pré-histórico, ou mesmo, não precisa nem tão longe, mas no ser humano, enfim, da antiguidade e tal, era um ser humano que tinha que se mover muito, tinha que se mexer o tempo todo. Sim. O ser humano não podia ficar parado dentro de casa com um quarto fechado. Hoje em dia, especialmente os jovens, esse é um comportamento comum. O jovem se mexe muito pouco, fica o tempo todo em tela, fica o tempo todo isolado, que é outra coisa. Será que é da essência do ser humano ficar isolado? Antigamente a gente tinha muito mais interação social, seja interação fora de casa, dentro de casa. Os seres humanos tinham famílias muito grandes. Hoje em dia é cada vez mais comum a família, um filho único, sempre filho único. Quase sempre filho único. Então, você tem poucos irmãos ou não tem nenhum irmão, você tem poucos primos ou não tem nenhum primo, às vezes você não tem tio. Então, a sua família é pequena, ao mesmo tempo, seus amigos, você convive com eles via internet. Então, assim, existem várias coisas que a gente pode argumentar que desumanizaram o ser humano. O próprio trabalho. O trabalho mudou muito, né? O trabalho do ser humano era um trabalho predominantemente braçal. Claro que o ser humano sempre usou sua inteligência, né, seu intelecto, foi sempre o grande diferencial do ser humano, mas ele sempre aplicou a sua inteligência, o seu intelecto no trabalho braçal. Agora o trabalho é muito mais um trabalho só mental, um trabalho em que você pode ficar parado, um trabalho que muitas vezes você pode se isolar. Então são várias coisas que fazem a gente pensar em desumanização. Outra característica que é própria do ser humano. O ser humano, ele sempre teve a questão da crença muito forte. Seja a crença religiosa, que sempre foi muito forte em basicamente todas as sociedades do mundo, espalhadas pelo mundo, sempre foram religiosas. Não necessariamente uma religião formal, mas sempre acreditaram. E mesmo saindo da crença religiosa, ele sempre acreditou também em justiça, sempre acreditou em valores, sempre teve isso muito forte. Hoje em dia, a gente vê uma sociedade que tem menos isso. Tem menos religião, né? Especialmente a sociedade ocidental. A gente tem visto uma secularização muito grande da sociedade e uma sociedade que muitas vezes não tem nem as crenças em conjunto de valores que sempre tiveram. Então, será que isso pode estar afetando também o ser humano? Não dá para saber. Então, eu estou especulando de uma maneira aqui, porque sua pergunta foi muito aberta. Como é possível a gente ter um sofrimento mental melhorando os bens materiais? Cara, o exemplo dos animais em cativeiro mostra que é possível essas coisas descolarem. Você melhorar desse lado e piorar do outro. Isso está acontecendo com o ser humano? É impossível a gente ter certeza. Mas eu diria que é uma probabilidade alta de alguns aspectos. Eu falei vários aspectos, existem vários outros que eu não falei também, mas vários desses aspectos podem estar influenciando a gente ter perdido um pouco da nossa essência e isso ser, na verdade, um adubo para transtornos mentais, que é importante dizer, sempre existiram, né? Exatamente. Sempre existiram. Todos esses transtornos mentais que a gente vê hoje sempre existiram. O problema é que provavelmente agora está aumentando. Perfeito. E você me permite também filosofar um pouco, partindo um pouco nessa mesma linha que você. Acredito que essa evolução tecnológica que a gente teve, a própria evolução da sociedade como um todo, ou seja, ainda que existam hoje guerras no mundo, a gente tem muito menos do que a gente tinha antigamente. Existe uma certa segurança dentro do contexto global. A gente tem menos preocupações do que antigamente. A gente tem uma segurança alimentar um pouco maior. Então, não preciso mais me preocupar sobre a minha próxima refeição, a maior parte das pessoas. Eu sei ali que eu tenho condições de comer. Será que eu vou conseguir caçar, por exemplo, como era antigamente, e ter refeição daqui a um tempo?
acho que essa ausência de algumas preocupações e até mesmo de algumas funções que sempre foram nossas, tem coisas, algumas correntes filosóficas dentro da psiquiatria e tudo mais, dizem que é bem provável que algumas funções, como a escrita, elas desapareçam em alguns anos, porque praticamente ninguém mais escreve no papel. A maior parte das pessoas ou digita, ou fala, espera a tradução simultânea, ou a transcrição simultânea do que ele está falando. Então, a partir do momento que a gente deixa de fazer algumas funções cognitivas, ou deixa de se preocupar com outras coisas, talvez isso faça também com que a gente comece a se preocupar com outras. E aí a saúde mental, né, a conversa com o eu mesmo dentro da minha cabeça, pode tá sendo cada vez mais evidente. Isso faz com que a gente tenha também um aumento do número de diagnósticos. Ao mesmo tempo, a gente tem uma sociedade cada vez com uma inteligência emocional menor. A gente tem crianças cada vez mais sofrendo de alguns transtornos que antes não tinham. Será que existe, por exemplo, um componente dentro desse aumento de diagnósticos por conta de uma certa pressão da própria sociedade para poder fazer um diagnóstico daquilo que eu estou sentindo? Lembrando que transtorno mental é diferente de sentimento, né? Sentir tristeza, sentir ansiedade, sentir desatenção ou ter desatenção são coisas normais na nossa vida. Existe um limite de normalidade para que isso aconteça. Você acha que essa ato dentro da sociedade que a gente tem atual de querer chegar no resultado do que a causa principal daquele meu sentimento faz com que exista uma pressão até no próprio profissional de saúde ou, inclusive, quando a gente fala de empresas farmacêuticas, remédios, existe uma pressão para que uma pessoa tenha um diagnóstico? Eu acho que sim, eu acho que um pouco do que você falou, a gente chegou a falar sobre isso em um dos episódios, essa coisa da sociedade também muito focada no desempenho. Uhum. Então, cara, você tem um filho, o seu filho está indo mal na escola, ele é desatento. Cara, existe sim uma pressão. Será que ele tem TDAH? Será que ele tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Então, assim, você tem esses sentimentos ou essas características que em algum momento elas podem ser negativas, mas não necessariamente elas são patológicas. Exatamente. Elas são doenças. Então, você pode sentir tristeza, você pode até ser uma pessoa mais triste do que a média, mas não significa necessariamente que você tem depressão. Ou você pode ser uma pessoa que tem menos energia do que a média. Só que você não significa necessariamente que você tem depressão. Da mesma forma, a ansiedade. Eu acho que é difícil porque quando a gente fala de transtorno mental, doença mental, apesar da gente ter critérios que são definidos lá no DSM, são critérios formais, a grande prova de que as doenças mentais elas são arbitrárias é que esses critérios mudam o tempo inteiro. Sim. Então, assim, você nunca vai ter um critério diferente para diagnosticar o HIV, por exemplo. Ou você praticamente nunca vai ter. Você vai ter um exame que demonstra que você tem, por exemplo, um anticorpo contra o vírus HIV. Perfeito. Então, a partir disso, você diagnostica a doença. É objetivo. Né? É objetivo. Agora, o transtorno de uma doença mental, ele não é 100% objetivo. É claro que você tem critérios, em alguns casos você consegue ter, essa pessoa realmente tem depressão. Outros casos você vai ficar numa zona limítrofe. E aí vai depender do critério. E eu acho que é muito relevante, assim, a partir do momento que você tem um remédio, imagina que você tem uma desatenção. E essa desatenção te atrapalha no seu desempenho acadêmico, na sua visão, está te atrapalhando. Aquilo poderia não ser diagnosticado como TDAH. Mas a partir do momento que você tem um remédio que pode melhorar você pode aumentar a sua atenção e isso vai te dar benefícios, começa a se tornar uma coisa natural que a pessoa busca o remédio. Por que não o remédio? É óbvio, existem vários por que não, né? O remédio tem um monte de efeito colateral, mas a pessoa não pensa nisso na hora. Ela quer ter aquele ganho de desempenho. E assim, existe o lado do indivíduo, eu quero ter uma atenção maior porque eu quero ter um desempenho acadêmico melhor, então eu quero tomar um remédio para o TDAH, mesmo eu não tendo, ou sendo um caso duvidoso, se eu tenho ou não o TDAH. E existe também o lado do profissional, que muitas vezes um profissional ruim, ele vai passar um remédio, cara, porque o paciente vai melhorar, o paciente vai gostar de tomar um remédio, e se ele tiver problema lá no futuro de efeito colateral, se ele ficar com uma dependência do remédio, é um problema no futuro, provavelmente ele vai ter outro médico quando chegar esse problema. Então é um jeito preguiçoso e obviamente ruim de você atender. E tem a questão que você falou, que eu acho que é muito relevante, da sociedade. Porque a gente vive numa sociedade bastante materialista, as empresas estão aí para ganhar lucro e, cara, existem empresas que vendem remédios de saúde mental, né? Remédios para doenças mentais. Então, existe a empresa que vende o remédio para o TDAH.
Se 1% da população mundial tem TDAH, a empresa ganha o remédio, ganha o lucro X. Sim. Se 10% da população mundial tem TDAH, ela ganha 10x. Então é claro que existe um viés aí que a empresa vai querer vender mais. Então, para ela, economicamente, é interessante que tenham mais pessoas que tenham essa doença. E essas empresas são, em grande parte, as financiadoras das pesquisas e dos órgãos de saúde. A gente falou sobre isso no episódio de ciência, então a gente tem que tomar cuidado, sim, com esse conflito de interesse. O conflito de interesse significa necessariamente que a empresa vai ter um conluio, um complô para aumentar? Não significa, mas existe o conflito de interesse. E o conflito de interesse ele tem que ser levado em consideração para a gente avaliar essa questão toda. Então, na minha visão, sim, existe uma pressão por aumento de diagnóstico. Se a gente for pensar antes, quando não existia, por exemplo, imagina, não existe remédio para o déficit de atenção. Cara, se você tem um pouco de déficit de atenção, você não vai nem ter que pensar nisso, porque se você pensar nisso, o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Então é óbvio que existe esse efeito. Agora, também existe outro lado, né? Existiam pessoas há 40 anos atrás que tinham TDAH, de fato, tinham a doença e não eram tratados. E aí eram prejudicados ao longo da vida, provavelmente em várias situações, até porque um dos critérios que vai fazer as pessoas, na verdade, os cientistas, colocarem algo como doença é o prejuízo funcional, né, da pessoa. Toda doença mental tem que gerar prejuízo funcional. Se não gerar prejuízo funcional, ela não vai ser uma doença mental. Só que o problema é você caracterizar o que é um prejuízo funcional, né? As pessoas, elas tendem a, eu tô com prejuízo funcional. Eu não tô tão bem na minha faculdade, eu acho que eu tô desatento. Ou, cara, enfim, as pessoas têm isso e muitas vezes as pessoas também têm uma ansiedade em relação à sua própria saúde. Sim. Isso é uma coisa comum também, não só na saúde mental, né? Na saúde como um todo, existem muitas pessoas que sempre acham que estão doentes. Exato. E aí, cara, isso vira um combo. Então, a própria pessoa já tem uma predisposição àquilo. A sociedade como um todo funciona para o lucro, tem empresas muito grandes que se favorecem disso. O médico, muitas vezes o médico ruim ou o psicólogo ruim, vai ser mais fácil para ele dar um tratamento. É mais difícil você realmente fazer um tratamento. Da mesma coisa, é mais fácil você tratar uma virose com antibiótico, cara. O antibiótico não vai funcionar em nada para virose. Exato. Ele é inócuo. Só que é mais fácil porque o seu paciente vê que ele está sendo tratado. É mais difícil você explicar que aquilo, na verdade, muito provavelmente é uma virose, não é causado por bactéria, que você usar antibióticos pode causar prejuízo lá na frente, pode causar prejuízo agora, né, efeitos colaterais, etc., mas também lá na frente, resistência bacteriana, enfim, outros problemas. Mas é mais fácil você passar logo o antibiótico. Então, eu acho que existe também esse efeito na saúde mental. Agora, acho que um ponto importante, Jorge, falar é que a gente falou que provavelmente, né, pelo menos na minha visão, existe sim um aumento dos transtornos de saúde mental. E, cara, doenças mentais, assim como a gente gravou já um episódio sobre câncer, doenças mentais, elas são a interação entre genética e ambiente. Cara, não tem nenhum outro fator que cause doença mental. É genética e ambiente interagindo. E aí ambiente é tudo. Desde a sua relação, as pessoas que se relacionam, isolamento ou não, a comida que você come, se você se movimenta, se você pega sol ou não. Enfim, tudo é ambiente, tirando a genética. E aí se a gente imaginar que o ser humano tem a mesma genética que sempre teve, ou enfim, poucas mudanças genéticas aconteceram, a gente vê que o aumento só pode ter sido causado pelo ambiente. Então, perfeito. Cara, o aumento está aqui. Aí a gente pode discutir depois onde está exatamente esse aumento, mas que ele está aqui, ele está. Perfeito. Acho que essas questões mais filosóficas, até algumas espinhosas, a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre elas, mas já que você até citou anteriormente em relação a isolamento, voltou a falar um pouco sobre ambiente, eu queria trazer uma informação que a gente trouxe aqui, principalmente ali de dados de aumento de 25%, são num período pré-pandemia, né? Foi antes do Covid. E vários estudos, ainda que não sejam estudos tão grandes assim, ou até mesmo mais globais, mostram que há sim um aumento no número de casos, inclusive a partir desse momento. E é inegável que a própria pandemia em si trouxe algum desses fatores. Talvez o principal deles, o isolamento, as mudanças de trabalho, principalmente. Talvez a gente deixou de se preocupar com algumas coisas e começou a se preocupar com outras. Eu queria que você trouxesse para o pessoal qual você acredita que seja o maior impacto que a pandemia do Covid teve dentro da saúde mental das pessoas.
É difícil a gente individualizar qual é o maior impacto, mas, cara, o isolamento com certeza é um impacto. Isso já existem estudos observacionais, mas estudos importantes mostrando que o contato social, o convívio social, seja dentro da família, seja com a comunidade, ele tem efeitos positivos na saúde mental. Então, você ficar do nada isolado é um problema. As pessoas também se tornaram mais sedentárias durante o isolamento. Lógico, é muito mais difícil fazer exercício físico estando só em casa. Então, esse é outro fator que provavelmente teve um efeito. Além do isolamento enquanto tal, né? Você não conviver com outras pessoas, você está preso dentro de casa. Então, você não estar ao ar livre, você não pegar sol, por exemplo. Possivelmente também teve um efeito importante. Que é uma das coisas que você falou, né? Que são hábitos comuns do ser humano, fazem parte da Exatamente. da prática. A pandemia, ela foi um grande evento desumanizador, né? Foi a gaiola. Exatamente, foi a gaiola. A pandemia dá pra gente ter uma analogia ainda melhor, né? Mais direta com a gaiola. A gente ficou na gaiola e aí todos os efeitos da gaiola. Que na verdade, eles são em parte especulativos, porque não tem como a gente fazer um experimento Sim. para você ver se realmente o isolamento... Você não pode sortear um grupo de pessoas para ficar isolada e outro para conviver bem. Ou um grupo para ter uma família grande e outro para ter uma família muito pequena. Não tem como você fazer isso. Então, você faz estudos observacionais. Então, existem dados que mostram que esse tipo de coisa ele prejudica a saúde mental dos seres humanos. Então, o isolamento, você ficar dentro de casa, você não pegar sol é um fator. A falta de atividade física, né, o sedentarismo. E também porque a gente ficou na gaiola, não só ficou na gaiola, como ficou na gaiola assistindo uma tragédia do lado de fora. Exatamente. Então, televisão, mídias, redes sociais, etc., o assunto o tempo todo, inclusive quando você conversava com alguém da sua família, você conversava sobre a pandemia, né? Pô, e aí, como é que você tá? Tá doente, não tá? E aí toda hora uma notícia de alguém, algum famoso que morreu da doença. Então, assim, você ficou dentro da gaiola assistindo a uma tragédia. Então, eu acho que em alguns momentos, cara, o bom senso, o senso comum, eles são importantes, né? Sim. Pra mim, é senso comum de você ficar preso em casa, sem atividade física, sem contato com as pessoas, pelo menos contato real, ou contato com muito poucas pessoas, e assistindo uma tragédia lá de fora, isso vai gerar sofrimento mental. E gerou, né? A verdade é que parecia... Na época, já se falava sobre isso, como possivelmente vai acontecer isso, e a verdade é que aconteceu. Agora, eu acho que o ponto que a gente poderia usar, a gente deveria aprender com isso. Sim. Que você falou muito bem que o isolamento foi a gaiola. Beleza. Só que o aumento dos transtornos mentais já vem diante da pandemia. Então, por definição, não pode ter sido causado pela pandemia. Sim. Pode ter sido agravado pelo isolamento, mas não pode ter sido causado. Então, cara, será que alguns dos fundamentos que levaram a pandemia a ser um evento causador de transtornos mentais se mantiveram ou já aconteciam? Então, pô, beleza, ninguém ficava o tempo todo em casa. Mas será que a gente já ficava mais em casa do que antes? Ninguém ficava o tempo todo totalmente sedentário. Mas será que a gente já estava mais sedentário que antes? Ninguém ficava totalmente isolado, sem conversar com ninguém. Mas será que a gente já estava mais isolado do que antes? Se a gente for observar isso, já existia isso. Do mesma maneira, para mim dá para fazer um paralelo com o trabalho remoto, né, com o home office. Sim. O home office já estava crescendo antes da pandemia. Só que ele estava crescendo lentamente e a pandemia ela foi um evento catalisador. Cresceu muito mais durante a pandemia. Só que já estava crescendo. E é a mesma coisa. Será que esse tipo de coisa que a gente está chamando de gaiola da pandemia, ele já estava acontecendo? Na verdade, ele foi exacerbado durante a pandemia, mas já estava acontecendo antes. E talvez essas sejam as causas desse aumento macro de transtornos mentais? Eu acho que é muito possível. E aí? Você conhece alguém que teve sofrimento mental durante a pandemia? Você, por exemplo, teve algum problema? Se sentiu mais triste? Se sentiu mais ansioso? Comenta aqui no vídeo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, que é um assunto extremamente importante. Se inscreve, curte também o nosso vídeo, que é extremamente importante para a gente, para difundir essa informação para todo mundo. Mas, Eduardo, a gente falou um pouco sobre esse aumento no número de casos de transtornos mentais e eu queria puxar isso um pouco para uma faixa etária específica, que são os adolescentes e as crianças. É inegável que o TDAH seja um dos principais pontos que a gente tem ali no diagnóstico desse tipo de indivíduo, mas a depressão e a ansiedade também têm aumentado muito nessa população. O que você acha que pode ser uma
causa desse aumento de depressão e ansiedade, transtornos mentais em geral, principalmente na faixa etária de crianças e adolescentes? Eu acho que, assim, mais uma vez, é muito difícil a gente falar com certeza, porque não tem como você ter um desenho de estudo que avalie isso. Mas se a gente for pensar de maneira lógica, todo mundo que tem filho, ou que tem um sobrinho, que já viu uma criança, e vale também para pessoa até que tem um cachorro, cara, porque é muito parecido, inclusive. O filhote do cachorro, ou o filho pequeno, eles são... eles precisam de espaço. Eles estão o tempo todo brincando, eles não conseguem ficar parados, né? Isso é natural, né? É o tipo de ser vivo que tem mais energia de todos, é o filhote. É a criança. A criança precisa, cara, brincar, tá sempre fazendo alguma coisa. O filhote cachorro também é o mais animado possível. Então, assim, você colocar esse tipo de pessoa, ou no caso um filhote e tal, dentro de uma gaiola, é o que vai mais sofrer com a gaiola, né? Uhum. Quem vai mais sofrer com a gaiola é justamente a criança. Se o adulto sofre, se o idoso sofre, se todo mundo sofre, o sofrimento da criança é ainda maior. Então, na minha visão, esses efeitos aí, que a gente falou que foram exacerbados durante o isolamento social de 2021, mas que já estavam acontecendo progressivamente e continuam acontecendo progressivamente, eles afetam a criança. E aí, se a gente for pensar... uma criança de 30 anos atrás, ela vivia na rua, né? É uma criança que vivia ao ar livre, vivia se movimentando, fazia muita atividade física. Hoje, uma criança, muitas vezes, fica em casa, jogando videogame, em casa, no computador, em casa, no celular. Então, é uma criança que está na gaiola. Uma criança que está na gaiola. Uma criança que está isolada, muitas vezes isolada, óbvio que não são todas. Uma criança que usa muito tela, usa muito tecnologia, que se comunica a partir da tecnologia. Uma criança que tem pouco contato social, pelo menos muito menos contato social. Além disso, é uma criança que está crescendo na nossa sociedade, que tem os problemas da nossa sociedade. Então, uma criança, por exemplo, a gente estava falando, como as empresas farmacêuticas, né? Elas têm esse interesse em aumentar o número de casos, né? Ou aumentar o número de pessoas que tomam a sua medicação. Então, são crianças que são expostas a medicações muito cedo. E essas medicações mentais, de uma maneira geral, elas são difíceis de tirar, né? É diferente de um antibiótico, cara. Um antibiótico você toma 1 semana, 2 semanas, você parou. Você não vai ter problema por ter parado o antibiótico. Agora, remédios mentais, remédios psicofármacos, como a gente chama, eles, quase todos, eles são difíceis de você tirar. Muitos geram síndrome de abstinência depois que você tira. Então, assim, você expor uma criança muito cedo, ela está tendo um desenvolvimento neurológico, psicológico ali, a uma medicação, é claro que isso é um risco muito grande. É um risco muito grande e o estudo demonstrou a segurança. Gente, o estudo vai demonstrar a segurança num período X. Ele não vai conseguir ver tudo, primeira coisa, ele vai conseguir muito mais demonstrar segurança orgânica, né, de que aquilo não vai causar, sei lá, um problema no fígado da criança. Não vai causar um problema orgânico do que um problema de desenvolvimento social, psicológico a longo prazo. Isso é quase impossível você ter um estudo disso, seria um estudo de muito longo prazo e esses remédios são recentes. Então, assim, a criança viver isolada, a criança muitas vezes se alimentando mal também, né? Sim. Que é um problema. A alimentação baseada em ultraprocessados também está relacionada a problemas de saúde mental. Uma criança que se movimenta pouco, que se alimenta mal, que se relaciona pouco com outras pessoas, que digitalizou a vida inteira dela, basicamente, que fica no videogame. É uma criança que dificilmente não, mas uma criança que vai ter, obviamente, um risco maior de ter problemas mentais, e aí também acaba virando um ciclo vicioso, né? Quanto mais crianças têm o problema, mais aquilo vai se tornando natural, né? Igual, sei lá, se você for num evento só com pessoas de 60 anos, vai ser natural que as pessoas tomem algum remédio. Tomem um remédio para pressão, um remédio para o diabetes, ou uma estatina para o colesterol. Vai ser normal. Muita gente vai tomar remédio. Tá começando a ficar normal, cara. Uma turma de crianças de 12 anos, ter várias que tomam remédio. Isso vai virando... Isso vai mudando um pouco da nossa visão. E a gente vai naturalizando uma coisa que certamente não é natural. Exato. E a gente pode fazer uma certa analogia, como você fez, dentro da pandemia, em que foi um momento em que crianças, principalmente em idade escolar, ali, tiveram um isolamento do convívio social em si, ainda que elas tivessem, por exemplo, aula online. Isso não substitui o convívio entre as crianças, até porque isso muitas vezes gera problemas, gera conflitos e a criança ela acaba evoluindo psicologicamente, até neurologicamente, através da resolução de conflitos, de problemas que surgem ao longo do dia, ao longo do tempo.
Isso foi um dos pontos. Isso potencializou demais o uso de telas. Então, as crianças começaram a consumir muito mais esse tipo de conteúdo. Ao mesmo tempo, a gente começou a ter um número muito grande de crianças tomando medicamentos. E esses medicamentos, além do que você falou, eles são difíceis de tirar. E muitas vezes eles vão atuar em áreas que estão relacionadas ao desenvolvimento neuropsíquico da criança. E, consequentemente, se nós temos crianças durante a época da pandemia que sofreram esses pontos, essas crianças estão crescendo e elas vão se tornar também adultos com problemas de saúde mental, utilizando medicamentos. E é o que você falou, existe ali uma mudança da sociedade como um todo que é preocupante. A gente precisa entender um pouco mais sobre isso. E, inclusive, tem um efeito que a gente falou, que é o efeito do próprio pai ou da própria mãe ter ali uma vontade que o desempenho da criança seja um desempenho igual ou melhor do que os demais e acaba ali chegando muitas vezes no consultório, a gente já, durante várias conversas com colegas já viu isso, chegando no consultório basicamente, doutor, meu filho tem TDAH, ele precisa tomar aqui Ritalina, tomar um medicamento para poder melhorar. Acho que tudo isso corrobora para o que a gente está observando. Só que eu queria também pegar um gancho que você falou, e eu até citei agora sobre desempenho. Existe uma cultura na nossa sociedade, principalmente uma sociedade capitalista, em que todas as pessoas querem crescer, de que o desempenho ele é importante e não só o desempenho acima da normalidade é o ideal. Isso faz com que muitas vezes pessoas acabem utilizando medicamentos, utilizando alguns outros escapes para poder tentar melhorar o seu desempenho. Quando a gente fala sobre desempenho, a gente fala também, lógico, de dia a dia, de vida, mas a gente fala sobre o trabalhador, né? É impossível falar sobre perda de desempenho e não falar sobre perda de atividade econômica em si. E isso vale tanto para o trabalhador como para as próprias empresas, né? É importante a gente falar sobre isso. E o transtorno mental é sim uma das principais causas de incapacidade laboral no mundo todo. Inclusive, ele restringe, né? Ele diminui a expectativa de vida muitas vezes em 10 a 20 anos. Quando a pessoa tem um transtorno mental, ela acaba morrendo mais cedo do que as demais pessoas. Qual que é o grande impacto que você vê mesmo, ou os impactos que a gente tem hoje dentro da sociedade, principalmente nesse momento de desempenho, e quanto isso pode influenciar tanto na vida do trabalhador, com todas as mudanças que a gente teve, e na própria empresa? Eu acho que a gente começa pelo básico, que o trabalhador é uma pessoa, e, cara, não é uma máquina, e a pessoa, se ela está doente, ela não vai conseguir performar. Seja qual for a doença, quanto mais grave for a doença, pior vai ser a queda, maior vai ser a queda na performance. Então, assim, é óbvio que uma pessoa com uma depressão, ela vai ter menos produtividade que uma pessoa sem depressão. Uma pessoa com transtorno ansioso vai ter menos produtividade que uma pessoa sem transtorno ansioso. E eu acho que as empresas, né, os ambientes de trabalho, sejam as empresas, seja um governo, se for um trabalho, enfim, governamental, eles têm a responsabilidade de entender que 1/3 do tempo de uma pessoa é dedicado ao trabalho. Uhum. Normalmente, mais ou menos por aí, 1/3 do tempo. 1/3 a pessoa dorme, que também é importantíssimo para a saúde mental, 1/3 ela trabalha. Então, se você tem um ambiente desumanizador, se você coloca o seu trabalhador numa gaiola, se você faz essa gaiola metafórica que a gente está falando aqui, você provavelmente vai expô-lo mais a ter problemas de saúde mental. Então, assim, eu acho que o trabalho, ele é talvez, porque a gente está falando aqui de saúde mental do ponto de vista individual, do ponto de vista coletivo. Se a gente for pensar no ponto de vista coletivo, o que nós podemos fazer enquanto sociedade para reduzir o sofrimento mental das pessoas? Eu acho que a resposta passa pelo trabalho, porque o trabalho é 1/3 do tempo. Então, o trabalho, ele tem que incluir mais momentos que a pessoa se mexe, como, por exemplo, que a pessoa sai do ambiente só do fechado, do escritório, do hospital, no caso dos trabalhadores de saúde, etc. As pessoas têm que ter um convívio social, não só de competição. A competição faz parte do ser humano, tá? Sim. Eu acho que a busca por produtividade, por se tornar melhor, competição, ela faz parte, eu acho até que é positivo. Talvez até as crianças, essa coisa de... Seja uma falta disso, né? Exatamente. Uma coisa de que hoje em dia não pode mais ter competição, não existe competição, não existe o melhor e o pior. É uma coisa que... Esse relativismo extremo, ele é um problema. Talvez ele cause uma confusão e um certo transtorno. Não dá pra ter certeza, mas pelo menos é uma impressão que eu tenho. Uhum. Mas ao mesmo tempo também, cara, se o único convívio social entre as pessoas no trabalho for, cara, eu preciso ser melhor que você, eu preciso puxar seu tapete, eu preciso estar na sua frente, eu preciso competir, não existe nada, não existe nenhum tipo de dinâmica ali, de realmente relação humana, cara, você vai ter um problema, né?
você vai ter um problema aqui também. Um incentivo, mesmo a alimentação, cara, uma alimentação bem feita, uma alimentação boa, o trabalho tem esse poder, as pessoas comem no trabalho. Então, enfim, eu acho que as empresas, os empregadores, de uma maneira geral, deveriam olhar para isso, tanto em termos de desempenho, você com certeza vai diminuir também o absenteísmo, né? As pessoas faltam ao trabalho por problemas de saúde mental, as pessoas tomam remédio, muitos remédios, por exemplo, psicofármacos, eles reduzem a capacidade da pessoa de memorizar coisas. Eles afetam o raciocínio da pessoa. Não tem como você isolar isso. Quando você coloca uma medicação que ultrapassa, falando medicamente, a nossa barreira hematoencefálica, que é basicamente a nossa barreira que separa o nosso cérebro dos nossos vasos sanguíneos. Qualquer medicação que chega no nosso cérebro, cara, ela tem efeitos e efeitos que a gente desconhece, cara. A gente não entende o funcionamento do nosso cérebro. A gente sabe várias coisas, mas a gente não sabe mais coisas do que a gente sabe. Sim. Isso é importante dizer. Então, assim, é óbvio que você ter uma pessoa saudável, uma pessoa que não precise de remédios trabalhando com você vai ter uma pessoa melhor. E, fora isso, cara, é uma questão moral, né, cara? Se a gente quer evoluir enquanto sociedade, se a gente quer resolver o problema, até porque muitas vezes o próprio empregador tem um problema, tá? Sim. O empregador tá lá, depressivo, tá ansioso, tá tomando vários remédios. Então, cara, se a gente quer evoluir, a gente precisa mudar os nossos ambientes. A pessoa, enquanto indivíduo, ela pode melhorar várias coisas da saúde dela, inclusive da saúde mental? Pode. Mas é óbvio que vai ser muito facilitado se a gente se mover enquanto sociedade. E se mover enquanto sociedade diz respeito a políticas governamentais, de governo e tal, mas também diz respeito muito às empresas e aos empregadores, que é onde as pessoas passam boa parte do tempo delas. Perfeito. Acho que a gente conversou um pouco mais sobre essas medidas, talvez como sociedade, para tentar melhorar um pouco mais a saúde mental das pessoas. Mas a gente gosta de falar bastante aqui sobre alguns pilares principais dentro da saúde, que são alimentação, sono, exercício físico, atividade ao ar livre, o próprio uso de substâncias em si. Eu queria que você trouxesse um pouquinho disso para essa nossa discussão. O quanto é importante praticar bons hábitos para que a gente tenha uma saúde mental mais estável, uma saúde mental melhor? Eu acho que a importância é fundamental, porque, como eu falei, a sua saúde mental é determinada por genética e ambiente. A genética, se você tem uma genética péssima para problemas de saúde mental, então se você teve, enfim, na família vários casos de pessoas com doenças mentais graves, etc., você tem um maior risco de ter problemas de saúde mental. Só que, cara, infelizmente você não consegue mudar isso. Você não consegue mudar, você não tem controle nenhum sobre isso. Então a genética, apesar de ser relevante, ela fica aqui porque, cara, não tem o que fazer. Tem bastante coisa crescendo em relação a estudos genéticos de transtornos mentais, né? Muita coisa a gente está começando a conhecer, mas ao mesmo tempo não tem como a gente mudar isso de uma forma geral. Né? Provavelmente a gente vai conseguir diagnosticar a partir da genética muito antes de talvez a gente consiga fazer uma terapia genética. Hoje o que existe muito é essa probabilidade ou a tendência a desenvolver um transtorno mental, né? Não necessariamente ali uma relação direta entre a alteração genética e o desenvolvimento da doença. Exato. Talvez um dia a gente chegue nessa transformação direta, mas até a gente chegar na terapia, a gente conseguir mudar isso, cara, talvez nunca chegue. Então, assim, a genética, apesar de ser relevante, você não consegue mudar. Já os hábitos, que foi a sua pergunta, cara, é a única coisa que você pode mudar. A única coisa que você pode mudar são os hábitos. Então, cara, a única coisa que você pode fazer é isso. E aí, claro, eu tô falando para evitar problema de saúde mental. Se você já tem uma doença, é claro que você tem que ir ao psiquiatra, que você tem que fazer uma psicoterapia, provavelmente. Enfim, você vai fazer a terapia, você vai tentar resolver o problema. Só que se você não tem o problema e você quer evitar ter, ou se você já teve o problema e você quer evitar uma recorrência, que é outra coisa que infelizmente é comum, a recorrência, você resolve um episódio de depressão, você pode ter outro lá na frente. Você resolve um episódio de, por exemplo, crise do pânico, você tem uma síndrome do pânico, você resolve um problema ali imediato, você para de ter as crises, mas você pode ter a recorrência do problema. Então, se você quer evitar a recorrência ou se você quer evitar ter o problema, você precisa mexer nos seus hábitos. E na verdade, também vale para quem está fazendo a terapia, tá? Sim. Quem está com um psiquiatra, quem está fazendo a psicoterapia, também deve mudar os hábitos, porque em algum momento ela vai conseguir sair do problema agudo e ela vai precisar ter hábitos bem formados para que evite o problema de novo. Então, enfim, vai ser fundamental. E aí, cara, você citou, eu acho que a pedra fundamental da saúde mental, pelo menos em hábito, e eu vou começar falando de um ponto que eu acho que é subestimado também, que é o uso de substâncias. Porque o uso de substâncias
ele tanto é um problema que leva ao problema de saúde mental, então ele é um Sim. fator que causa o problema de saúde mental, mas o problema de saúde mental também pode levar a ele. Então isso gera um ciclo vicioso muito difícil de quebrar. Uhum. Então uma pessoa, por exemplo, que usa maconha, já é comprovado que existe uma relação entre surtos psicóticos e uso de maconha. Sim. A maconha pode ser um gatilho para surtos psicóticos. E aí a pessoa pode falar, beleza, mas pô, se é um gatilho é porque ele já estava lá, a propensão a ter. Mas você pode ter uma propensão que nunca vai ter um gatilho. Uhum. Então, assim, é sempre genética e efeito. Na verdade, qualquer doença que você venha a ter, você estava lá, a propensão. Então, se você teve um câncer causado pelo cigarro, a sua propensão estava lá. Tem gente que vai fumar a vida inteira e nunca vai ter. Sim. Então, isso, na verdade, não é um bom argumento. A maconha ela pode, sim, causar surtos psicóticos. Da mesma forma, uma pessoa com surtos psicóticos pode tentar usar a maconha para aliviar isso. Então, assim, essa é uma relação muito difícil. Assim como o álcool em excesso, ele pode gerar ansiedade. Uhum. Seja ansiedade no momento do uso do álcool, seja ansiedade pós-álcool, que Sim. também o álcool também tem esse efeito. Ao mesmo tempo, uma pessoa ansiosa pode usar o álcool como um relaxante, porque o álcool tem um efeito depressor no nosso sistema nervoso central, né? Ele tem um efeito que, inclusive, tem certa semelhança com os próprios benzodiazepínicos, que Uhum. são remédios do tipo Rivotril, enfim, vários outros remédios que as pessoas usam, alprazolam, e assim, a pessoa começar a usar o álcool para tentar resolver um problema, sendo que, na verdade, ele causa ainda mais, é um problema muito grave. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, se você quer evitar ter problemas de saúde mental, é você não usar drogas ilícitas, eu tô falando, inclusive a maconha, que eu sei que tem sido muito inocentada nos dias de hoje, Sim. e aqui não é um julgamento moral, longe disso, Lógico. mas a maconha é sim um problema, especialmente para pessoas jovens, abaixo de 25 anos. Então, abaixo de 25 anos o problema é mais grave, não significa que não seja um problema para pessoas mais velhas, mas mais grave ainda para pessoas mais jovens, e outras drogas ilícitas, enfim, nem pensar. E também, cara, o álcool, ele é um problema. O cigarro também gera problema, especialmente ligado à ansiedade. E até mesmo, para citar uma droga, talvez seja a droga mais consumida no mundo, que especificamente na ansiedade é um problema, é o café. Sim. A cafeína, ela é também um gatilho de ansiedade, ela piora transtornos de ansiedade. Então, assim, beleza, eu quero continuar tomando meu café, não tem problema nenhum. Ok. Agora, se você já teve problema de ansiedade ou se você tá se sentindo ansioso, talvez seja uma boa, na verdade, talvez não, com certeza é uma boa você, no mínimo, reduzir o seu consumo de café, zerar o seu consumo de álcool. Enfim, tome cuidado com aquilo que você coloca no seu corpo. A gente vai falar sobre alimentação também, mas, cara, quando a gente tá falando de sistema nervoso central, a gente tá falando aqui de saúde mental. É óbvio que o grande órgão relacionado à nossa saúde mental é o nosso cérebro. Sim. E aí, cara, essas drogas psicoativas são drogas psicoativas exatamente porque elas ultrapassam nossa barreira hematoencefálica que eu falei. Então, elas saem dos nossos vasos sanguíneos e elas entram no cérebro. Então, essas drogas, elas vão ter um efeito muito grande sobre a sua saúde mental. Então, assim, se você tá na dúvida, cara, eu não tô me sentindo bem, já tive problema de saúde mental, ou eu tenho medo de ter um problema de saúde mental, cara, zera as drogas. Zera as drogas ilícitas, ou o mínimo possível, porque certamente isso vai te ajudar. Então, acho que... Pode falar. Eu vou fazer um parênteses aí quando a gente está falando de hábito, principalmente para falar um pouco sobre... Na medicina a gente chama medicamento de droga também muitas vezes, né? São as drogas lícitas ali que a gente pode utilizar. Quando a gente fala dos psicofármacos, como você usou muito bem, eles podem ser utilizados para tratamento, mas muitas vezes também podem ser utilizados como abuso, né? A gente tem aí vários que podem ser utilizados como exemplo, até mesmo o próprio Rivotril, entre outros. Realmente, os medicamentos para depressão, ansiedade, TDAH, eles funcionam? E qual que é o risco de utilizar esses medicamentos quando a gente não tem um diagnóstico fechado, por exemplo, de um transtorno mental? Então, eles funcionam, sim. Existem estudos que mostram, inclusive estudos que mostram, por exemplo, que pessoas com depressão grave, elas vão ter um risco menor de se tornar mais grave ainda, até chegar ao ponto de tirar a própria vida, por exemplo, se elas usarem os antidepressivos indicados. Então, existe, sim, indicações para psicofármacos. Então, a nossa ideia aqui não é demonizá-los. Pelo contrário, na verdade, eles representam um avanço no tratamento de transtornos mentais. O problema é justamente o abuso. Seja o abuso mais, digamos assim, extremo, sei lá, a pessoa que usa 15 comprimidos de Zolpidem por dia. Isso é um abuso extremo. A pessoa entrou realmente num vício
E ali é uma questão de, inclusive, talvez ela tenha indicação de internação, dependendo do caso. Mas existe esse tipo de abuso e existe o abuso também, que é o abuso mais light, digamos assim, que é, cara, o uso excessivo de medicamentos para pessoas que não têm indicação. Para pessoas que... Aquela coisa que a gente falou ali, quer aumentar o desempenho dela, então a pessoa quer usar uma Ritalina da vida, um Venvance da vida, para ficar mais atenta, para ficar mais produtiva. A pessoa que tem uma certa ansiedade, mas não chega a ter um transtorno de ansiedade e que toma um Rivotril, por exemplo. Inclusive, os benzodiazepínicos são medicações muito difíceis de você tirar. Talvez das mais difíceis. Pra você ter uma ideia, a síndrome de abstinência aos benzodiazepínicos, ela é uma das poucas síndromes de abstinência que pode levar à morte da pessoa. O álcool e os benzodiazepínicos são das poucas drogas, e aí usando drogas, como você falou, num termo mais amplo, que podem causar morte pela abstinência. Então você toma Rivotril por alguns anos, você para abruptamente, claro que depende da dose, depende de outros fatores, mas você pode ter complicações graves o suficiente para te matar. Então, assim, você vê o tamanho do risco. Então, o risco é enorme. Você falou de usar sem indicação, o risco é enorme, porque, primeiro, mesmo você usando um por dia, você continuando na sua dose habitual, você vai ficar dependente, você tem grande chance de ter uma síndrome de abstinência se você for tirar, e você pode ter problemas do uso contínuo do remédio. Então, cara, tem vários, cada medicação vai ter seu efeito colateral específico, mas tem vários efeitos colaterais importantes e que você vai estar exposto, inclusive cognitivos. O próprio benzodiazepínico, ele tem efeitos cognitivos. A gente não sabe exatamente o que pode levar, será que ele pode levar à demência? Existe uma certa discussão em relação a isso, mas é claro, evidente que tem efeitos cognitivos na pessoa. Então, assim, é um problemaço, mesmo se você tomar na dose certa. Agora, o risco maior ainda é você, cara, parar de tomar na dose certa. Você começar a tomar vários por dia, aumentando a dose, porque você também desenvolve tolerância a muitos desses remédios. A tolerância nada mais é do que a dose de antes que fazia efeito passa a não fazer mais efeito. Então você precisa de uma dose maior para atingir o mesmo efeito de antes. E, cara, isso vai virando uma bola de neve. Então, assim, é um problema muito grande. E talvez o grande problema nisso seja que esses remédios são realmente eficazes. Eles tratam os sintomas muitas vezes. Então, o cara tá ansioso, o ansiolítico, ele vai melhorar aquela ansiedade, pelo menos pontualmente. O antidepressivo, ele provavelmente vai melhorar um pouco da tristeza que a pessoa tem. A Ritalina, ela vai melhorar o desempenho ali, a atenção da pessoa. Só que muitas vezes ela não consegue entender que o uso prolongado, como acontece numa patologia, em que não é um tratamento pontual, eu faço um tratamento a longo prazo, inclusive que a gente tem esse conceito mais de remissão, que é parecido até com uma doença autoimune, né, em que a cura, ela geralmente é difícil, mas a gente tem remissões, ou seja, o paciente deixa de apresentar os sintomas, controla aquela condição muitas vezes, a pessoa deixa de lado os efeitos a longo prazo, inclusive os efeitos deletérios que ela pode ter. O próprio Venvance, por exemplo, a Ritalina, ela tem um efeito colateral a longo prazo, ou até mesmo tardio, de piorar ainda mais a atenção da pessoa quando ela para o uso. E aí ela quer tomar uma dose maior para ter mais desempenho ainda, mais atenção. Aquilo vira um ciclo vicioso e a pessoa muitas vezes se torna dependente daquele medicamento. Ele tem a tolerância e ele passa a ser dependente daquilo. Então é mais uma coisa que contribui para isso. Exatamente. Eu acho que existe uma tolerância, até o próprio benzodiazepínico, que alivia a ansiedade. Se você toma muito tempo, você começa a ter uma abstinência tomando o remédio. Porque aquela dose que você está tomando, ela não é mais suficiente. Você começa a ter uma síndrome de abstinência tomando o remédio. Então você começa a ter uma ansiedade maior. Como que você resolve a ansiedade? Aumentando a dose. Então é aí que está, eu acho que a grande pegadinha. Você não cair numa bola de neve. E, assim, qualquer remédio tem efeito colateral. Isso qualquer remédio, qualquer vacina, qualquer coisa. Agora, cara, o psicofármaco, ele é ainda mais difícil, porque ele invade o nosso cérebro, que é uma zona muito sensível e que a gente desconhece. A gente não conhece. A gente conhece muito melhor o nosso coração do que o nosso cérebro, por exemplo. Nosso coração, cara, é uma coisa mais mecânica. Claro que envolve uma inervação, né, uma rede nervosa, mas a função dele é muito mecânica do coração. Sim. A função do cérebro não é mecânica. Então, assim, também é mecânica, né? Mas Sim. não é só mecânica. Então, cara, é muito difícil. A gente tem muita dificuldade de tentar, de conseguir realmente delimitar, por isso também, a causa da doença mental e também o tratamento. Até onde vai o tratamento, até onde vai o efeito colateral. Então, assim, cara, se você puder evitar
tomar psicofármacos, se você puder evitar ter a doença, né? Porque se você tem a doença, você tem que tomar psicofármaco. Se você tem a doença e tá bem indicado, você tem que tomar, não é isso. Mas se você puder evitar ter a doença para não ter que tomar, ou se você puder evitar ter uma recorrência, né? Uma volta da doença, como você falou, cara, para você não tomar, é óbvio que isso vai ser muito melhor para você. E chamar outro ponto uma atenção para outro ponto também, que é essa banalização, ou até mesmo está se tornando comum indivíduos adultos consumirem medicamentos, como psicotrópicos principalmente, ou substâncias psicoativas ali, para aumentar o seu desempenho. Então, é comum você ver uma pessoa falando, cara, eu tomo um remédio aqui para acordar, eu tomo outro remédio aqui para dormir, eu tomo um remédio para melhorar meu desempenho sexual, eu tomo outro remédio para meu desempenho dentro do trabalho. Então, está se criando uma certa normalidade disso, e isso é extremamente perigoso. Inclusive dentro das crianças, como a gente falou, mas dentro dos adultos. Então, deve o pessoal a tomar cuidado com isso, porque são medicamentos que, ainda que tenham evoluído muito, e cada vez mais surgem medicamentos mais seguros, vamos dizer assim, a gente conhece muito pouco ainda sobre o nosso cérebro, sobre os efeitos desses medicamentos dentro dele. Então, o pessoal precisa tomar cuidado. Eu acho que isso aí é um reflexo de, cara, o corpo humano não foi criado pelo ser humano, né? Ele foi dado e a gente, na verdade, tenta estudá-lo e tenta entender também os processos de doença, como que a gente resolve. Mas isso de você tomar um remédio para acordar, tomar um remédio para dormir, tomar um remédio para trabalhar melhor, tomar um remédio para fazer sexo melhor, etc. Cara, isso é o ser humano querendo ser um engenheiro do corpo humano, né? É o ser humano querendo, cara... A maneira como foi criado o ser humano, ou evoluiu o ser humano, não é a ideal, cara. Eu vou conseguir fazê-lo dormir melhor, acordar melhor, fazer atividade sexual melhor, trabalhar melhor. E, cara, isso eu acho que chega a ser uma arrogância perigosa do ser humano. Uma arrogância de você, cara, mexer em coisas que você desconhece. Porque não foi criado por nós, não evoluiu porque nós determinamos que ia ser assim, ou não foi criado, enfim. E nós não conhecemos todos os efeitos. E quando você começa a ter esse tipo de atitude, os efeitos colaterais eles são inevitáveis. E a gente está vendo isso. Porque é outra coisa que é importante, né? Você perguntou lá no início como é que a gente pode estar aumentando o sofrimento mental se a gente está evoluindo tecnologicamente, materialmente. Só que, cara, na verdade, como que a gente também está aumentando o sofrimento mental se a gente agora consegue fazer as pessoas dormirem, fazer as pessoas acordarem? Provavelmente é por isso, cara. É por isso. Essa tentativa do ser humano de, cara, eu sei tudo sobre o meu corpo humano, eu vou otimizá-lo para a melhor produtividade possível. Isso provavelmente é um dos fatores que está gerando esse sofrimento. É a questão da desumanização, como a gente falou. A desumanização, ela passa por isso também. Os processos que são naturais, de adormecer, acordar, atividade sexual, trabalho, são coisas naturais do ser humano. Eles estão começando a ser artificializados. Até isso. Então, a tecnologia, além de ter já substituído a nossa maneira de se comunicar, além de ter substituído a nossa maneira de fazer praticamente tudo, ela agora também está substituindo nossos ciclos naturais do corpo humano. E, cara, isso não vai chegar num lugar bom. Não está indo para um lugar bom. É importante a gente ter essa noção. Por isso até que eu acho tão relevante essa discussão de se está aumentando ou não o sofrimento mental. Porque eu vejo algumas pessoas argumentando que não está aumentando, que na verdade é porque a gente está diagnosticando melhor. Sim. E é quase como um elogio ao estado atual, né? Cara, a gente não está ruim, nada de ruim está acontecendo. Na verdade, a gente só está tratando pessoas que seriam pessoas que não teriam tratamento, não teriam acesso ao tratamento, teriam um sofrimento ainda maior. Então, essa é uma maneira de dizer que está tudo bem. E, cara, quando você diz que está tudo bem, você aprofunda os processos que já estão acontecendo. E aí eu acho que a gente aprofundar o processo de desumanização do ser humano na gaiola, como a gente tem feito essa analogia aqui, eu acho que é muito perigoso e provavelmente vai gerar mais sofrimento ainda. É um ciclo vicioso. Perfeito. E aí, tá gostando da nossa conversa? Não deixa de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. É importante que a gente esteja discutindo sobre isso, até porque agora eu vou fazer uma das principais perguntas que a gente tem, que é o que a Outlive tem como principal, que são as dicas práticas que a gente pode dar para o pessoal para tentar melhorar a saúde. Às vezes você tem algum problema, está se sentindo mais triste, mais ansioso. Cara, quais são as dicas práticas que eu posso ter para tentar evitar um problema mental, ou muitas vezes também com algum problema, eu tentar melhorar isso, tentar entrar em remissão ou curar? Eu acho que, de novo, vou fazer a ressalva de que se você tem um problema ativo, você deve ir ao médico, deve ir ao psiquiatra, deve fazer psicoterapia. Mas mesmo que você tenha esse problema ativo, isso vale para você também, porque você pode associar as duas coisas, você deve associar as duas coisas. E como você falou, para quem ainda não tem e quer evitar, ou quem já teve e quer evitar a recorrência,
Cara, a única coisa que você pode fazer é mexer nos seus hábitos, mexer nos seus comportamentos, você não tem como mexer na sua genética. E aí, cara, o ponto principal que eu já falei, olhe para as substâncias que você coloca no seu corpo, especialmente as substâncias que são ativas psicologicamente. E aí eu tô falando basicamente das drogas. Drogas lícitas, ilícitas, medicamentos que você abusa, que você toma sem falar pro seu médico. Cara, tome muito cuidado com isso, porque essas medicações, por definição, elas entram no nosso cérebro. Elas são feitas para isso. A maioria dos nossos remédios, dos remédios que a gente toma para outras coisas, eles não entram no nosso cérebro porque a nossa barreira hematoencefálica, que eu já citei aqui, ela não deixa, ela impede que muitas medicações entrem lá. E por que ela impede? Justamente porque o nosso cérebro é muito sensível. É um ponto fundamental do nosso corpo. É um dos órgãos fundamentais do nosso corpo, se não for o órgão fundamental do nosso corpo. E as drogas e os remédios, eles por definição, os psicofármacos, eles por definição entram. Então toma cuidado, pare de usar álcool, pare de fumar se você conseguir. Não, evite as drogas ilícitas, não use drogas ilícitas, tome cuidado especificamente com a maconha, porque a maconha, obviamente que não é a pior droga de todas, mas ela, por estar sendo inocentada, as pessoas estão tendo a ilusão de que ela é saudável. Perfeito. Ela não é saudável e, especialmente para a nossa mente, ela não é saudável. E tome cuidado até mesmo com café se você tem transtorno de ansiedade, porque a cafeína, que, enfim, é uma droga que tem um potencial de dano muito menor do que várias outras drogas, ela, especificamente na ansiedade, ela é um gatilho importante. Então, tome cuidado com as drogas que você consome. Em segundo lugar, cara, alimentação. Cara, alimentação, existem estudos observacionais que já apontam isso. Uma alimentação balanceada, uma alimentação que evite ultraprocessados, que evite excesso de açúcar, ela ajuda, ela contribui ativamente para a sua saúde mental. Não se sabe exatamente por quê. Possivelmente tem a ver com a saúde metabólica, com o grau de inflamação que o seu corpo tem, que é determinado em grande parte pela alimentação. Então não se sabe o mecanismo exato, mas é muito provável que ter uma alimentação balanceada, uma alimentação baseada em alimentos naturais, seja benéfico para você. Além disso, atividade física. Cara, é o que a gente falou do ser humano na gaiola. Então, saia da gaiola. Se fosse para resumir as minhas dicas, seria saia da gaiola. Uma das coisas que você faz ao sair da gaiola é você se mexer, né, cara? Você tem que se mexer. Então, se você se mexer, que é uma coisa natural do ser humano, você provavelmente vai ter uma saúde mental melhor, uma saúde geral melhor e, consequentemente, também uma saúde mental melhor. E aí falar pro pessoal, logicamente, que a importância maior é praticar atividade física do que necessariamente praticar a intensidade da atividade ou até mesmo o tipo de atividade. É muito mais a frequência em que você pratica do que necessariamente esses outros pontos. E às vezes não é nem... Porque a gente tem uma ideia de atividade física de, cara, o momento que eu vou parar para ir à academia, o momento que eu vou parar para, sei lá, jogar tênis, para nadar. Cara, atividade física muitas vezes é você andar mais no seu dia a dia. Se você andar mais, se você parar, sei lá, de pegar o elevador, andar escada, se você pegava, sei lá, um Uber ou um ônibus para um lugar que você iria 15 minutos a pé, se você começar a andar, você vai ter benefícios grandes na sua saúde e na sua saúde mental. Seria a diferença ali entre a atividade e o exercício físico em si, né? Em que você para no momento para poder fazer. E outra coisa que é importante também dentro da atividade física, do exercício físico principalmente, esportivo, utilize também esportes coletivos, que são muito importantes para a criação ali de convívio social, que é outro ponto extremamente importante quando a gente fala de saúde mental, né? É outro benefício da atividade física. E é importante a gente dizer que se a gente está olhando para trás para ver como o ser humano agia, porque teoricamente tinha menos sofrimento mental atrás, uma das coisas o ser humano não se exercitava no sentido de, cara, vou fazer um esporte. Isso aumentou agora, não diminuiu. Só que ele se exercitava muito mais nas atividades físicas corriqueiras do dia a dia. Exatamente. Então, acho que é importante isso. Não necessariamente é um esporte. Eu acho que o esporte é muito bom, muito positivo, exatamente também pelo que você falou, do convívio e também de uma competição saudável. Sim. De tudo, cara, dessa ativação mental que você tem. Mas a atividade física, cara. Atividade física eu acho que é fundamental. Sono. Cara, o sono, com certeza a gente tem que gravar um episódio posterior só sobre sono. Mas o sono, pra quem tem filho, vê isso com muita clareza, né, cara? O seu filho, como ele fica quando ele dorme mal, quando ele tá com muito sono, e como ele fica logo depois que ele acordou de um sono reparador. É engraçado que a criança ela é mais
transparente, né? Você vê a criança sem filtro social. Exato. E você vê claramente uma criança irritada, uma criança, cara, muito mais difícil quando ela dorme mal, e uma criança muito melhor, muito mais saudável. Você vê na cara da criança que ela tá melhor quando ela dorme bem. E, cara, o ser humano, enfim, o adulto vai ser essa criança no futuro. Então, assim, é óbvio que o sono tem muitos efeitos. Existem também dados empíricos muito fortes que relacionam o sono a uma boa saúde mental. A gente sabe que também tem esse ciclo vicioso, né? De que um sono ruim prejudica a sua saúde mental, ao mesmo tempo várias doenças mentais elas atrapalham o sono. Então, assim, é difícil quebrar isso, mas existem várias coisas de higiene do sono, depois a gente pode entrar em mais detalhes sobre isso, que você pode fazer para melhorar o seu sono e com isso, consequentemente, melhorar a sua saúde mental. Cara, além disso, atividades ao ar livre, né? Você pegar sol da manhã de preferência, mas você pegar sol, estar ao ar livre, é uma coisa que também existem dados sólidos sobre isso, como afeta também a sua saúde mental. E, enfim, é você sair da gaiola, né, cara? A gaiola você precisa pegar sol, você precisa estar ao ar livre para estar fora da gaiola. Esses seriam os hábitos mais, digamos, físicos, apesar que tem alguma coisa mental aí também, mas indo para um lado um pouco mais mental e até voltando para aquela conversa mais filosófica inicial, eu acho que coisas que são próprias do ser humano e que o ser humano aparentemente diminuiu nesses últimos anos, nas últimas décadas, cara, mal não vai fazer. E eu acho muito provável que vai te fazer bem. E existem dados também observacionais que mostram correlação, por exemplo, da pessoa crer e ter uma saúde mental melhor. Então, seja religião, seja qualquer outro tipo de espiritualidade, a pessoa ter um lado espiritual tende a beneficiar a saúde mental dela. Tem pessoas que atingem isso pela meditação, por exemplo, tem pessoas que são realmente religiosas. Enfim, tem várias maneiras de você fazer isso. Eu acho que também é próprio do ser humano ele criar. Criar num sentido bem amplo, cara. Criar desde seja, por exemplo, qual outro animal faz arte como ser humano? Nenhum outro. É próprio do ser humano, é uma coisa extremamente humana criar arte. A característica de abstração que a gente tem, né? Exatamente. A abstração é a mãe do que eu tô falando, que tanto da crença, quanto da criação, quanto da outra coisa que eu vou falar, que é a compreensão, a vontade de compreender, de entender as coisas, elas, na verdade, são um fruto da abstração. Exatamente. E aí a criação, cara, inclusive no seu trabalho. Uma coisa é você trabalhar de um jeito mecânico, sem ter um objetivo, você tá ali, obrigado. Outra coisa é você estar lá criando. Você está lá realmente fazendo algo que tem sentido pra você. Então você ter sentido no seu trabalho, você ter um sentido de criar, de ficar cada vez melhor no seu trabalho, também é algo que provavelmente vai te ajudar mentalmente. E da mesma forma que é outra coisa própria do ser humano, que é a vontade de compreender, né? O ser humano, cara, por natureza é curioso, quer entender as coisas, quer aprender. Então você estar aprendendo coisas, você estar buscando compreender, você não deixar... Mais uma coisa que as crianças ensinam, né? Curiosidade, cara. Cara, você não deixar essa curiosidade, essa vontade de aprender morrer antes de você, é outra coisa cara, que certamente vai beneficiar. E se você fizer tudo isso em comunidade, com relações fortes, relações reais, a sua chance de ter uma saúde mental é melhor. Então, eu acho que vai desde dessas questões mais psicológicas próprias do ser humano, que nenhum outro animal crê, nenhum outro animal compreende do jeito que a gente faz e nenhum outro animal cria do jeito que a gente faz. Isso é bem humano. E você exercer o seu lado ser humano possivelmente vai te blindar da gaiola. E, ao mesmo tempo, coisas mais físicas, do tipo alimentação, atividade física, sono, o próprio uso ou não de substâncias, no caso, não use substâncias. Tudo isso, em conjunto, eu acho que é como o indivíduo consegue ter uma saúde mental melhor. E, enquanto sociedade, cara, é isso. De alguma forma, você criar mecanismos que facilitem esses hábitos e dificultem os hábitos ruins para que a sociedade aí sim consiga se livrar dessa pandemia, como você falou lá no início, de transtornos mentais, sem se apoiar só em muletas, né? Porque a muleta, cara, é ótimo para quem não tá andando, né? Para quem tá com problema na perna, cara, a muleta é ótimo, né? É melhor do que você não andar. Agora, melhor ainda é quando você resolve o problema da perna, né? O Jorge, que é ortopedista, cara, quando você resolve o problema da perna, a pessoa não precisa mais da muleta, né? Exatamente. Essa é a grande cura que a gente busca. Perfeito. E talvez se eu possa complementar um pouquinho dessa parte de hábitos que a gente pode construir e que a gente consegue observar que tem aumentado principalmente a literatura nesse sentido, que é um pouco mais mental, que é tentar desenvolver uma inteligência emocional,
uma inteligência ali em relação a sentimentos, a hábitos em si mentais que a gente pode fazer ou ter para se desenvolver. Então a gente pode até fazer um próprio episódio depois para falar um pouco mais sobre literatura que a gente tem, mas cada vez mais a gente tem bons livros falando sobre isso. Então manter-se mentalmente ativo é importante. E outro ponto que também já tem uma comprovação grande, principalmente no desenvolvimento de demência, né, que não é tanto psiquiátrico em si, é muito mais neurológico, mas mantenha-se neurologicamente ativo. Ou seja, aprenda um novo idioma, faça conta, sudoku, qualquer coisa do tipo para se manter também intelectualmente ativo. E isso faz com que a gente consiga construir uma saúde mental também mais estável ao longo do tempo. Bom, Lu, ótimo papo aqui. E antes da gente terminar, eu talvez queria que você reforçasse um pouco esse ponto que a gente falou bastante aqui, que é sair da gaiola. Acho que talvez essa seja uma das grandes mensagens que a gente tem pro pessoal no episódio de hoje. Eu acho que a primeira coisa eu vou pedir pra galera curtir nosso episódio. Você que ficou até aqui, cara, pô, é um episódio que eu acho que é muito importante e a curtida é importante pra gente ver que tá fazendo sentido, né? E também pras próprias redes, né? O YouTube e outras redes entenderem que o conteúdo realmente tá sendo enriquecedor. Uhum. E assim, cara, o meu recado eu acabei de falar, né? Então vai ser sair da gaiola, cara. Pense no que é a sua gaiola. Porque, claro que as pessoas normalmente não vão ter todos esses problemas ao mesmo tempo. Essas pessoas, às vezes, a pessoa se exercita, mas o problema da gaiola dele é outro. Então tente entender o que é a gaiola pra você, né? O que tá te limitando enquanto ser humano, o que tá te gerando esse sofrimento. É claro que, enfim, a gente está falando aqui como um apoio à psicoterapia e um apoio ao tratamento psiquiátrico quando for indicado, mas tome cuidado, porque existe sim um viés atual de excesso de medicamento, de excesso de tratamento. E aí não é só na saúde mental, né? Em tudo. Mas na saúde mental isso tem um efeito muito grande, muito grave, por conta da característica dos psicofármacos. Que são remédios difíceis de tirar, como a gente falou, que geram dependência, vários deles, que geram síndrome de abstinência, vários deles. E, cara, se você puder evitar, não faça. Busque uma segunda opinião se você está na dúvida. Às vezes o seu psiquiatra não é o melhor, às vezes a sua terapeuta não é a melhor. Então busque pessoas realmente de capacidade, porque, cara, a saúde mental é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Enfim, é difícil até a gente separar a mente do corpo, né? Mas se a gente for abstrair e separar como a gente está fazendo, cara, a saúde mental ela é fundamental, porque é mais ou menos o que a gente falou lá no início, né? Às vezes você tá com tudo bem na sua vida, você tá indo bem profissionalmente, você tá indo bem pessoalmente, se você não tiver saúde mental, qual o sentido de tudo isso? Então, assim, busque realmente, dê uma olhada no nosso episódio com calma e saia da gaiola, porque, cara, você precisa ter uma boa saúde mental para você ter uma boa vida. Show de bola. Du, obrigado pela tua participação. Acho que esse é um episódio que a gente falou muito sobre saúde mental, mas vamos ter vários outros falando não só nesse tema, mas também um pouco mais sobre como melhorar nossos hábitos. Então, obrigado por você ter vindo aí. Valeu, Jorge. Um abraço, cara. É isso aí. Bom, se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Toda semana vamos trazer informação de qualidade e de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e melhor. Não deixe também de se inscrever na nossa newsletter para receber diretamente no seu e-mail, de forma gratuita, resumos dos nossos episódios, dicas práticas para melhorar a sua saúde e também outros conteúdos exclusivos. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectados conosco e com a sua saúde. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.